do versículo de número 2 ao versículo 5. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem que coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. Ele vai livrar Israel das mãos dos filisteus. Vamos agora para o capítulo 16. Capítulo 16, versículo 28. Que diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Bote a mão na sua cabeça assim, e você vai dizer essa palavra profética, não tendo a ver com a sua vida aqui, mas com o seu interior. Diga: morra eu. Diga: morra as minhas vontades. Morra eu. Olha lá, ai, ai, ai. Bota a mão no coração, vamos orar. Pai, essa é a sua palavra, e nós queremos ouvir a tua voz através da sua palavra. Por isso, usa a minha vida e faz com que eu seja um canal. Oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Irmãos, segundo lemos aqui no capítulo 13, Sansão, ele nasce com um propósito. Quando Sansão nasce, ele já nasceu com um propósito estabelecido por Deus sobre a sua vida. E qual era o propósito de Deus para a vida de Sansão? Era que Sansão, ele derrotasse o exército dos filisteus. Esse é o propósito que Deus estabelece sobre a vida de Sansão. Só que, para Sansão vencer de fato os filisteus, ele iria precisar de continuar sendo nazireu de Deus, sem se contaminar com algumas coisas, sem ter algumas práticas, para que ele pudesse eliminar definitivamente os filisteus. Ele iria precisar de morrer para as suas vontades. Mata no seu peito e diga: morrer para mim mesmo. Sansão não consegue morrer para as suas vontades. E porque ele não consegue morrer para as suas vontades, para que ele pudesse vencer definitivamente os filisteus, ele precisa morrer fisicamente. É impressionante como nós hoje temos pessoas que, porque não conseguem morrer para as suas vontades, elas estão morrendo com áreas importantes para a sua vida. Exemplo: uma pessoa, quando não consegue morrer para as suas vontades, ela acaba morrendo no seu casamento.
Uma pessoa, quando não consegue morrer nas suas vontades, ela acaba morrendo no seu ministério. Uma pessoa, quando não consegue morrer para as suas vontades, ela acaba morrendo no seu relacionamento com Deus. É mais ou menos o que aconteceu com Sansão. Ele não conseguiu morrer para as suas vontades e acabou tendo que acabar com a sua própria vida. Quando uma pessoa não consegue morrer para as suas vontades, ela acaba com outras coisas que são importantes para ela. É impressionante como nós observamos pessoas que, como Sansão, tinham tudo, foram separadas por Deus, tiveram uma palavra e uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas não conseguem superar algumas áreas importantes da vida, apesar de serem filhos de Deus, escolhidos por Deus e chamados por Deus. E por que não conseguem? Porque está difícil matar as vontades, está difícil matar o meu próprio eu. E como é que é a vida de uma pessoa que não consegue morrer para si mesma, não consegue matar as suas vontades? Vamos avaliar um pouquinho a vida de Sansão. Juízes capítulo 14, versículo 1 e 3, olha como é que Sansão agia. Desceu Sansão a uma cidade chamada Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e disse para o seu pai e para sua mãe: olha, eu vi uma mulher lá em Timna, das filhas dos filisteus, toma ela para mim por mulher. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu possas escolher logo uma dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então disse Sansão para o teu pai: toma ela, porque foi ela que agradou os meus olhos. Uma pessoa que não consegue morrer para suas próprias vontades, ela normalmente age como Sansão, age de maneira em que é cheia de vontade. Se não for do jeito dela, se não for da maneira dela, ela fica birrenta, emburrada, ela faz biquinho. Pergunta para o teu vizinho: você conhece alguém que faz biquinho? Fala ai, ai, ai. Não é do meu jeito? Então emburro. Vou emburrar. Sansão, ele falou para o seu pai: pai, eu quero namorar aquela menina lá, aquela bonita lá do exército dos filisteus. Aí o pai virou para ele e falou assim: Sansão, você tem outras mulheres bonitas aqui no meio do povo de Israel, no meio do arraial de Israel. Por que você quer logo se misturar com gente dos filisteus? Isso já havia sido colocado por Deus quando você nasceu, Sansão. Por que logo aqui que você quer? E o que é que Sansão fala? Sansão diz: é ela, porque eu me agradei dela. É mais ou menos assim: se não for ela, eu não quero ninguém. Bota a mão na sua cabeça e fala: ai, ai, ai. Você conhece alguém que fala assim: se não for, também não quero, também deixa para lá. E aí, então deixa para lá, também não quero mais nada. Dentro de casa, de vez em quando, acontece isso, fala: ai, ai, ai. Aí isso está matando um casamento. Aí isso está matando o seu relacionamento com Deus. Aí isso, porque é cheio, não consegue morrer para as suas vontades, isso está matando o seu ministério, o seu chamado com o Senhor. Fala aí para o seu vizinho assim: deixa de ficar bicudo com as coisas, deixa. Fala para ele: e aceita esse negócio. Fala para ele aí. Olha aqui o que acontece com uma pessoa que não morre para o seu eu. Olha só, Juízes capítulo 14, versículo 6, diz assim:
Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possadamente que ele o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai e nem a sua mãe ele contou aquilo que ele tinha feito. Primeiro, Sansão, ele recebe uma unção de Deus, um poder de Deus. Eu posso estar recebendo unção de Deus, mas perdendo coisas importantes da minha vida, porque não estou conseguindo morrer para as minhas próprias vontades. O que mais tem é homem de Deus ungido e mulher ungida, mas com casamento acabando. Homem de Deus ungida e mulher ungida e com a sua vida espiritual naufragando. Homem de Deus ungido e mulher ungida e com relacionamentos na igreja prejudicado. Sansão recebeu aqui, não foi qualquer espírito, foi o Espírito do Senhor. Mas no final ele teve que acabar com a sua própria vida, porque ele não quis morrer para a sua vontade. Uma pessoa que age como Sansão, de não morrer para as suas vontades, ela esconde e vai escondendo erros ocultos que está acontecendo na vida dela. Nós erramos e falhamos. Fala para o teu vizinho, eu erro e você erra. Agora olha só, o que vai nos ajudar é dar a mão para o outro, orar pelo outro, dar uma chapuletada no... Fala para o seu vizinho assim, eu vou dar uma chapuletada em você. Porque é isso que faz a gente voltar para o trilho, é ou não é? É ou não é? Quantos já tomaram aí, foram pedir um conselho no discipulador, no gabinete, para o pastor, e foi lá e fala, ai, ai, ai. É isso que nos coloca no trilho. Mas o que Sansão fez? Não vou falar nada. Ele usou o poder e a unção que Deus para rasgar um leão no meio. Só que ele não podia colocar a mão nessa carne, porque ele, por ser nazireu separado, se ele colocasse a mão nisso, ele estava contaminado. Então ele bota a mão em alguma coisa que está contaminada, mas diz o texto que ele não falou nada para o seu pai e para a sua mãe, porque se ele falasse, ele ia tomar, diga, chapuletada. Só que é a chapuletada que conserta. Diga aleluia. A gente tem que dar graças a Deus de ter gente que de vez em quando dá uma chapuletada na gente. Que é isso que acerta a nossa vida, nos fazendo voltar para o trilho de Deus. Amém ou não amém? Só que uma pessoa que não morreu para o seu eu, sabe o que ela fala? Não vou falar nada. Quietinho. Tem um monte de coisa errada contaminando você aqui dentro. Você está cheio de caraminhola na cabeça. Você está cheio de coisa contaminando você no seu coração. A cada dia que passa você vai esfriando mais. A cada dia que passa você vai distanciando mais. E você não fala nada. Não abre a boca para contar nada. E o problema é que depois acontece o que aconteceu com Sansão. Ele não quis morrer para si mesmo e acabou tendo que morrer com a sua própria vida. O que mais que eu vejo aqui na vida de Sansão? Juízes capítulo 15, versículo 6. E disseram os filisteus, na verdade perguntaram os filisteus, né? Quem é que fez isso? E disseram, Sansão, o genro de Tímida, porque ele tomou a sua mulher e deu ao seu companheiro e subiu, e eles queimaram a ela. Versículo de número 16 agora. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão e 2 montões, e uma queixada de jumento, eu feria 1000 homens. Eu lutei contra os filisteus, se eu conseguir ferir, foi eu sou o cara. Você sabe, uma pessoa que não morreu para si mesma, ela está cheia do seu eu.
E isso, de fazer você estar cheio do eu, atrapalha você no seu casamento, atrapalha você no ministério, atrapalha você no relacionamento com as pessoas, atrapalha você no trabalho. Como é que é isso, pastor? É mais ou menos assim. Aqui, nessa casa, sou eu que faço tudo. Sou eu, aqui nessa casa, é eu. Se não sou eu para trabalhar e botar dinheiro aqui, sou eu. E alguém, se não, sou eu que faço aqui, sou eu. Bota a mão na sua cabeça e fala, ai, ai, ai. Meu irmão, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Se não for Deus para nos dar saúde para trabalhar, a gente não bota dinheiro em nada. Se não for Deus para poder nos dar a unção dele, para a gente poder orar dentro de casa, a gente não consegue fazer nada. Mas uma pessoa que não morreu para si mesma, ela faz igual a Sansão. Aqui nessa célula, essa célula só está de pé porque eu sou a pessoa. Aqui, no meio dessa equipe discipulado, é eu. Essa igreja só está bem porque eu oro. É eu. Irmão, nós não somos nada. Fala para o seu vizinho para incomodar ele, para de falar de você. Fala, para de falar de você. Fala para ele aí. Somos nós. Aqui em casa, nós oramos. Aqui em casa, nós trabalhamos. Aqui nessa célula, nós ganhamos almas. Nós evangelizamos. Aqui nessa igreja, nós fazemos uma reforma. Nós ganhamos a cidade. Nós oramos juntos. Nós trabalhamos para Jesus. Aqui nessa igreja, não tem eu. Aqui nessa igreja, somos nós. Somos nós. Somos nós e somos nós. Aleluia. Aleluia! Isso aí, meu Deus! Quando uma pessoa é cheia do seu eu, ela olha somente para os seus acertos e para o erro dos outros. Quando uma pessoa está cheia do seu eu, ela valoriza os seus acertos e minimiza os seus erros. Quando é com os outros, ela faz o contrário. Os acertos ela diminui e os erros ela coloca em evidência. O que mais eu vejo aqui na vida de Sansão? Sansão, olha o que aconteceu, capítulo 16, versículo número 1. E foi-se Sansão para Gaza e viu ali uma mulher prostituta e decidiu entrar-se a ela. Gente, lembra comigo aqui, deixa eu ficar aqui mais pertinho aqui de todo mundo. Lembra comigo aqui o que o Sansão, ele quando nasceu, ele foi escolhido para ser um homem separado, diga separado. Nazireu de Deus, separado, sem se contaminar, sem se misturar, nazireu de Deus, separado. Só que esse homem que nasceu para ser separado, ele estava tão cheio de si mesmo, que quando ele olha uma prostituta, ele vai e ele se deita com a prostituta. Um homem que nasceu para ser separado, diga nazireu, separado. Ele estava tão cheio das suas vontades que ele olha a prostituta e ele fala: eu não vou aguentar. E ele se deita com a prostituta. Algumas semanas atrás, eu estava ajudando um pastor que tem relacionamento conosco. Que esse pastor, ele tinha um líder de célula hiper envolvido na igreja. E ele veio me pedir ajuda pelo seguinte: pastor, esse líder de célula que está aqui, ele está passando por problemas seríssimos na sua vida sexual, ele é casado. Esse líder de célula que está aqui, ele, pelo menos 2 vezes no mês,
ele sai para ir para uma outra cidade, para poder ir para uma casa de prostituição, para poder se deitar com outro homem. Como é que é a vida desse camarada? Pastor, ele é uma bênção na célula. Pastor, ele é uma bênção cuidando de vidas. Logo, logo eu lembrei disso. Uma pessoa separada por Deus. Uma pessoa separada para trabalhar para Deus. Só que não está aguentando a vencer o seu eu e está entrando para uma casa de prostituição para se deitar com outro homem. Será que você, como separado de Deus e como separada de Deus, está sendo vencido ou vencida por alguma área da sua carne que está fazendo você perder coisas importantes que Deus colocou na sua vida? Sansão, porque não morreu para o seu eu, ele teve que morrer com a sua própria vida. Por que ele não acabou com o seu eu interior, ele teve que morrer no seu eu completo? Se nós não conseguirmos morrer para o nosso eu interior, podemos fazer morrer o casamento, poder morrer o chamado lindo que Deus tem sobre a sua vida, poder fazer morrer o seu relacionamento com o Senhor. Então eu preciso ser radical e fugir de algumas coisas que o meu eu não está conseguindo vencer. Dá aí um tapinha no ombro do seu irmão e fala assim: foge disso, fala, sai fora disso. Porque senão eu posso fazer morrer algumas coisas importantes para a minha vida. Exemplo! Você é como Sansão, que não pode ver uma mulher emperequetada, bonita, e falar assim, aleluia. Fala para o teu vizinho, foge disso. Fala para ele, atravessa a calçada. Passa pela outra rua. Fala, não entra naquele setor. Antes podem dizer, ai. Então você tem um problema, que é um problema com o seu celular. O seu problema é no celular. Você é separado por Deus, irmão. Ei, minha irmã, você é separada por... Seu problema está no celular. Afasta dele um pouco. Separa ele. Você foi ungida por Deus, ungido por Deus. E está colocando em risco morrer áreas importantes da sua vida. Então separa. O que é que pode estar fazendo você contaminar? É uma pessoa? Uma pessoa está fazendo você contaminar? Você chega perto dessa pessoa e você sente que você fica com o coração pesado. Você fica contaminado. Parece que as coisas de Deus afastam e você entra uma angústia dentro de você. Sai disso. Foge disso. Não para conversar. Vai para outro lado. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala, como eu estou amando você estar aqui essa noite. Não dá para colocar a nossa vida em risco. Seu problema pode ser com bebida, seu problema pode ser com cigarro, seu problema pode ser com droga, seu problema pode ser com namoro carnal. Sai fora, não brinca com isso. É bebida? Você vai se misturar com quem está bebendo? Você vai ficar caminhando com quem está bebendo, é isso? E aí você vai colocar os planos de Deus para a sua vida em risco. É droga? Você vai começar a ficar andando e misturando com quem usa droga? Pastor, é o meu namoro. É o seu namoro? Então, não fica junto em lugar aonde não tenham pessoas. Não fica. Fica só onde tem a galera. Sozinho não fica. Sozinha, isolada, não fica. Aonde tem a galera, que aí a gente não vai... Diga aleluia. Sansão, ele mostra ser alguém que ele era
tão cheio de si, escute só, tão cheio de si, mas que era muito facilmente enganado. Tão cheio de si, mas que era muito facilmente enganado. O Sansão, ele acaba entregando o seu segredo para uma mulher chamada... Vocês estão assistindo muita série na TV, hein? Ele se achava tão bom, tão esperto. E aí vem a Dalila e faz uns carinhos nele, carinho, cafuné, e fala: Sansãozinho do meu coração, conta para mim seu segredo. O que Sansão fala? Não, vou contar não, sou esperto. Aí Dalila vem e fala assim: eu sou mais esperta do que você, meu filho. E faz mais carinho, e arma. Escute. Aquilo que você se posicionava sério demais, achando que é forte demais, achando que é valente demais nessa área, pode ser exatamente nessa área que o diabo vai alcançar e derrubar você. Ei, gente, olha só, eu vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Muitas e muitas pessoas que mais dizem assim: não, porque eu nessa área aqui eu sou bom. Nisso aqui, cara, eu não tenho problema. E é justamente nessa área que o diabo vai lá e rouba o segredo. Quantas e quantas vezes eu já vi, e vocês podem talvez lembrar do que eu lembro também. Pastor, se tem uma coisa que eu sou é fiel. Pastor, se tem uma coisa que eu sou é leal aqui. Pastor, se tem uma coisa que eu faço é nunca sair dessa igreja. Pastor, e é justamente nessa área que a Dalila vai lá, o diabo vai lá e contamina e fala: pum, roubei seu segredo. Acabei com a sua vida. Destruí você naquilo que você falou que não ia fazer. O que é que eu aprendo aqui com Sansão antes dele morrer e cumprir o propósito da sua vida, que era destruir os filisteus? Ele precisou de acabar morrer fisicamente, mas nem isso ele não iria conseguir matar os filisteus nem dessa maneira, se ele não começa a fazer o seu cabelo voltar a crescer. Tem irmã que de vez em quando passa um shampoo, toma um remedinho para o cabelo crescer. E quantas aqui estão aqui, fala aleluia? Tem uns careca que já acostumaram assim, igual eu. Mas tem gente que passa, como é que é o nome daquele produto? Imecap Hair. Aleluia. Fala para o seu vizinho: Imecap Hair. Para você. O cabelo tem que começar a crescer. Quando Sansão, o seu cabelo começa a crescer, ele mostra que ele começou a se arrepender das coisas erradas que ele fez. Nós conseguimos cumprir o propósito de Deus sobre a nossa vida, de manter o nosso casamento abençoado, de manter o nosso ministério firme, o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos abençoados, quando o nosso cabelo começa a crescer, quando nós começamos a olhar e falar: não tinha necessidade de eu fazer isso, não tinha necessidade de eu estar tão amargurado assim, não tinha necessidade. Talvez eu fui maltratada dentro de casa, minha esposa desonrou. Talvez alguma coisa na igreja me entristeceu, cara, mas não tem necessidade. O cabelo começa a crescer quando eu começo a me arrepender. Se eu não começar a me arrepender, eu continuo careca. E Sansão careca, ele não tinha força para matar os filisteus. Um filho de Deus que não começa a se arrepender, não tem força para matar os adversários da família. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que não começa a se arrepender, não tem força para poder lutar contra os demônios que querem paralisar a sua trajetória ministerial. Um homem de Deus e uma mulher de Deus que não começa a se arrepender, não tem força para poder lutar contra os inimigos do inferno, que querem atrapalhar a sua caminhada com Deus,
sua vida com Deus. Então eu preciso começar a me arrepender. Começar a me arrepender. Versículo de número 25 diz: e sucedeu que, alegrando-lhes o coração, disse: chamem aqui Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fez estar em pé, até entre as colunas. Quando eu começo a me arrepender, eu começo a obedecer. Com seus pais, Sansão, ele era pirracento, birrento, cheio de vontade, e fazia só o que ele queria. Agora que ele viu a pressão, os filisteus falam: manda chamar, roda aqui, igual criança, roda. E ele agora, ele está obedecendo. Não podia ter obedecido seus pais antes e ter poupado tanta coisa? Agora ele vai ter que obedecer, pagando um alto preço e sendo obrigado. Obedecer pagando um preço e sendo obrigado pelo inimigo. Não. Eu quero obedecer no amor, obedecer porque eu amo a Jesus, obedecer porque eu amo a orientação de Deus, eu amo ser confrontado e corrigido. Quantos podem dizer ai, 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 aleluia? Olha, versículo 26. Então disse Sansão para o moço que tinha ele pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas e que se sustenha a casa para que eu encoste nelas. Sansão era completamente independente. Ele com seu pai e sua mãe: eu sei o que eu faço, se eu vou batalhar, se eu vou escolher mulher daqui, eu faço. Agora ele está pedindo para os outros: por favor, me guia. Só que quem estava guiando ele aqui não era o pai e a mãe. Agora ele está sendo guiado pelos filisteus. E para ele poder cumprir o propósito e vencer aquilo que Deus o havia chamado para vencer, versículo 29 e 30, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembre de mim, esforça-me agora, somente essa vez, meu Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu. Aí Sansão matou mais gente na sua morte do que enquanto ele estava em vida. Eu vou concluir essa palavra. Nós vamos vencer muito mais os inimigos quando nós morrermos para nossas vontades do que se nós nos mantermos vivos demais. Nós precisamos, para salvar o nosso casamento, morrer todo dia. Para salvar a nossa chamada ministerial, morrer todo dia. O meu relacionamento com Deus, para eu salvar, eu preciso morrer todo dia. Eu estou aqui hoje como um pastor junto com vocês, porque todo dia eu estou me esforçando para poder dizer: morra eu, morra eu, morra eu. Eu quero convidar você para ficar de pé.